Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Levítico, capítulo de número 10, e vamos ler 4 versículos: versículo 8, versículo de número 9, versículo de número 10 e o versículo de número 11. Levítico, capítulo 10, versículo 8 até o versículo de número 11. Nós diz assim a palavra de Deus: Então falou o Senhor a Arão. Quem falou? O Senhor falou a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Amém. Ore comigo. Senhor, oramos a Ti para lhe suplicar que o Senhor fale conosco nesta noite por intermédio da Sua palavra. Quero lhe pedir que nesta quinta-feira, 7, meu Deus, de junho de 2018, estamos aqui no santuário do Senhor. Viemos ouvir a Sua voz e o Senhor é poderoso para falar conosco, para nos ensinar por intermédio da Sua palavra, que é viva, poderosa e eterna. Ensina-nos, Senhor, nos edifica, nos exorta e nos consola nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Tome assento, adorando o nome do Senhor. Queridos em Cristo, nesta noite vos trago um estudo bíblico intitulado A Diferença entre o Santo e o Profano. Aleluia. Nós vamos, através deste estudo, diferenciar o que é santo e o que é profano, o que é puro e o que é imundo. Aleluia. Nesta noite eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos ensinar. E neste texto sagrado que nós lemos nesta noite, nós encontramos Deus revelando o seu propósito de estabelecer uma distinção bem clara entre o que é santo e o que é profano, entre o que é imundo e o que é limpo. Aleluia. Eu quero dizer para você que veio neste santuário nesta noite, para os amigos ouvintes da palavra de Deus, que profano é tudo aquilo que transgride o que é sagrado. Eu disse que profano é tudo aquilo que profana ou transgride o que é sagrado. Profano é aquilo que se opõe, aquilo que é contrário às coisas divinas. Ser profano, amados, em Cristo Jesus, ser profano é violar os princípios sagrados. Ser profano é entregar-se às práticas impuras, entregar-se às práticas indignas. E, por outro lado, eu quero dizer para você que ser santo significa ser puro. Ser santo significa ser perfeito. Ser santo significa ser incorruptível. Ser santo significa ser verdadeiro. Ser santo significa ser autêntico. Ser santo significa ser sincero. Ser santo significa ser imaculado.
Ser santo significa ser impecável. Ser santo significa ser perfeito. Ser santo significa ser real. Ser santo, aleluia, absoluto, ou ser santo no sentido absoluto, somente Deus, aleluia. Diga comigo, repita essas palavras bem forte comigo: ser santo, absoluto, somente Deus. Amém? Então, ser santo absoluto, ser santo na sua totalidade, ser santo 100%, somente Deus pode ser santo absoluto. Porém, ouça, eu quero dizer para você nesta noite que Ele, Deus, o Senhor, Ele exige que os seus filhos também sejam santos. Aleluia. Ele, o Senhor, nosso Deus, Ele exige que nós sejamos santos. Levítico capítulo de número 19, versículo de número 2. Aleluia. Neste sentido, ser santo quer dizer ser separado para Deus. Aleluia. Ser santo para servir ao Senhor nosso Deus. É quando nós separamos as nossas vidas, o nosso tempo, os nossos bens. É quando nós separamos tudo para Deus e falamos diante dele, dizendo: Senhor, tudo é teu, eu sou teu, eu sou propriedade exclusiva do Senhor, eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Agora eu quero que você acompanhe comigo o contraste entre o santo e o profano nas Escrituras Sagradas. Aleluia. Eu quero que você acompanhe comigo o contrário. Amém? O contraste entre o santo e o profano na Bíblia Sagrada. O texto deste capítulo 10 que nós lemos nesta noite, livro de Levítico, mostra como os sacerdotes Nadab e Abiú, dois sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Arão, entraram no templo para oferecer sacrifício ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que eles foram mortos diante do altar de Deus, porque eles profanaram o altar de Deus, levando fogo estranho diante da presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. E através da palavra de Deus, eu aprendo que Nadab e Abiú, esses dois sacerdotes, filhos do sumo sacerdote Arão, eles se alcoolizaram, eles ingeriram bebida alcoólica, no linguajar popular, eles encheram a cara de goró e foram apresentar sacrifício diante do Senhor nosso Deus. E a Bíblia Sagrada nos declara que eles foram mortos diante do altar de Deus, porque profanaram o altar do Senhor, oferecendo sacrifício ou fogo estranho sobre o altar, além de estarem embriagados. Levítico capítulo de número 10, versículo 1 até o versículo de número 11. Aleluia. Amados em Cristo, eu quero dizer para você que Deus, Ele exige que seus filhos sejam santos. Amém? É uma exigência divina. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Aleluia. Em
na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Então, ser santo é uma exigência divina. Deus não quer que Deus não quer que você, Deus não quer que nós sejamos profanos, imundos, não. Ele exige, é uma exigência divina, que nós devemos ser santos, que nós devemos ser puros, aleluia, para servir ao Senhor nosso Deus. Servir a Deus não podemos servir de qualquer maneira, não, aleluia. Tem que haver uma separação. Deus faz esta exigência para mim e para você. Deus faz esta exigência para a sua igreja: sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz em Ezequiel, capítulo 44, versículo 23, o Senhor, Ele revela a função dos sacerdotes. Ele diz assim: e a meu povo ensinarão. Quem? Os sacerdotes. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro, diz o Senhor. Amém? Essa é a função do sacerdote, essa é a função do sacerdotal, aleluia, é ensinar o que é santo e o que é profano, o que é puro e o que é impuro, o que é limpo e o que é imundo, aleluia. O bom exemplo, queridos em Cristo Jesus e amigos ouvintes da palavra de Deus, o bom exemplo deveria partir dos líderes. Aleluia. Eu disse que o bom exemplo deve partir dos líderes. Aleluia. Pois os sumos sacerdotes, eles já carregavam uma lâmina de ouro na cabeça, na sua testa, com a seguinte inscrição: santidade ao Senhor. Estava escrito naquela lâmina sobre a sua cabeça: santidade ao Senhor. Êxodo capítulo de número 28, versículo de número 36. Infelizmente, o que nós vemos em nossos dias é líderes evangélicos profanando o que é sagrado. Eu disse que, infelizmente, nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo, o que nós vemos são até líderes espirituais, líderes evangélicos profanando o que é sagrado, ao usar aquilo que é santificado ao Senhor para propósitos escusos. Aleluia. Porém, queridos, eu quero nesta noite pedir que o Senhor nos guarde de tal coisa, que o Senhor nos esconda debaixo da sua mão poderosa. Aleluia. Em Êxodo capítulo de número 19, versículos de número 10 até o versículo de número 14, nós podemos ver que quando a glória de Deus desceu sobre o monte Sinai, fazendo o monte tremer na presença de Deus, o Senhor instruiu Moisés a ensinar o povo de Israel fazer distinção entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro. Aleluia. E
a palavra de Deus nos diz que o povo prontamente obedeceu. Aleluia. Moisés ensinou e o povo obedeceu. E os ensinamentos da Bíblia Sagrada é para nós ouvir, guardar no nosso coração e praticá-lo, para fazer como disse o salmista no Salmo 119, versículo de número 11: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Então, queridos, a palavra de Deus nos diz que o sacerdote, ao lavar sua veste e purificar-se, ele estava pronto para entrar na presença do Senhor. E nós devemos também lavar as nossas vestimentas espirituais na presença do Senhor, ou através da palavra de Deus, para podermos adentrar na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Apocalipse capítulo de número 22, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Então lava a tua vestidura espiritual. Não são estas indumentárias físicas, não, senhores e senhoras, não são estas vestimentas materiais, mas são as vestimentas espirituais, porque quando nós chegamos na presença do Senhor para aceitar a Jesus como Salvador, as nossas vestimentas espirituais estavam rasgadas, estavam maltrapias, estavam sujas, estavam de uma maneira deplorável. Mas no momento que nós dobramos os joelhos na presença do Senhor e aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, houve uma troca de vestimentas. Aleluia. A palavra de Deus diz que quando o pródigo voltou para a presença do Pai, ele chegou ali maltrapilho, sujo, ele chegou ali fedorento, porque o pecado fede mesmo. Mas nós que tivemos as nossas vestimentas trocadas, porque aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, agora nós não temos mais o odor do pecado, o mau cheiro do pecado, agora nós temos um bom perfume de Cristo. Oh, bendito seja Deus. Só aqueles que têm o perfume de Cristo levantam a mão e dão glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E a palavra de Deus diz que o pródigo chegou na presença do Pai e houve ali, o Pai abraçou o pródigo, o Pai beijou o filho em sinal de perdão. Aleluia. O abraço e o beijo simboliza o perdão. A palavra de Deus diz que ele colocou sandália nos seus pés porque ele estava descalço. E só quem andava descalço eram os escravos. E agora ele não era mais escravo, porque ele voltou para a fazenda, ele voltou para a casa do Pai, ele voltou para a presença do Pai. Da mesma maneira aconteceu comigo e com você, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. As vestes foram trocadas e a palavra de Deus diz que o Pai tirou o anel do dedo e colocou na mão do Filho em sinal de autoridade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mandou trazer vestes novas e vestiu o filho pródigo, matou o bezerro cevado, aleluia, e fez uma grande festa, fez um grande banquete ali, porque o filho que estava perdido foi achado. E nós também, da mesma maneira, a palavra de Deus diz que quando um pecador aceita Jesus como Salvador, tem festa nos céus, há alegria entre os anjos de Deus. Aleluia.
nome do Senhor para todo sempre. E hoje nós não temos mais o odor do pecado, o fedor do pecado, o mau cheiro do pecado, não. A Bíblia Sagrada diz que nós temos o perfume, o bom cheiro de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E por essa razão, eu, você, nós como igreja do Senhor, temos que aprender a diferenciar o que é santo e o que é profano, porque o que é profano, o que é imundo, o que é impuro, nós vamos rejeitando, nós não aceitamos. Agora o que é santo, o que é puro, o que é limpo, nós aceitamos, porque Deus se agrada e é uma exigência divina. Aleluia, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Em Êxodo capítulo 21, Êxodo capítulo 19, versículo 21, vemos que após esse acontecimento, o Senhor advertiu Moisés dizendo: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Aleluia, a fim de muitos deles não morrerem. Queridos irmãos, igreja, amigos ouvintes da palavra de Deus, nós temos que respeitar os limites espirituais e não podemos ultrapassar esses limites, essas regras que Deus estabeleceu. Não pode ser ultrapassado, não pode ser quebrado, não pode ser violado, tem que ser obedecido. Temos que obedecer às advertências bíblicas para nós não perecermos, diz o Senhor. E por essa razão nós temos que aprender a diferenciar entre o santo e o profano. Aleluia. Acompanhe comigo neste estudo bíblico o que aconteceu em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo de número 6, versículo 1 até o versículo de número 7. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que Uzá estendeu a mão à arca de Deus e o Senhor o feriu por esta irreverência. Aleluia. Talvez pelo fato da arca ter ficado na casa de Abinadab. Aleluia. Pai de Uzá. Eis, eu quero dizer para você, preste atenção nesta palavra, em nome de Jesus. Talvez, pelo fato da arca ter ficado na casa de Abinadab, pai de Uzá, o mesmo tenha se acostumado com aquele objeto. Ele estava acostumado porque passou muitos dias, passou muito tempo ali na casa de Abinadab, seu pai, e por essa razão ele estava acostumado com aquele objeto sagrado e pensando que não teria problema algum em encostar a sua mão nele. Infelizmente, aleluia, infelizmente, eu quero dizer para você que ele foi ferido pelo Senhor e morreu, nos diz a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Queridos, em Cristo Jesus, eu quero dizer para você nesta noite que, infelizmente, preste atenção, Deus tem uma palavra para mim. Deus tem uma palavra para você que veio nesse santuário. Deus tem uma palavra para você que vai ouvir esta mensagem, este estudo bíblico através deste áudio. Infelizmente, existem muitas pessoas
em nossos dias, correndo um sério risco, porque já estão acostumados com o que é sagrado. Eles já estão tão acostumados com aquilo que é sagrado, que estão faltando com a devida reverência para com as coisas de Deus. Estão tão acostumados a vir para a igreja, ouvir a palavra, estão acostumados a falar mal do irmão, estão acostumados a falar mal do pastor, estão acostumados a falar mal da igreja, estão acostumados a falar mal da palavra do Senhor, estão acostumados a falar mal até de Deus. Ei, mas ouça que aquilo que é sagrado nós não podemos profaná-lo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, porque aconteceu com Uzá, que ele estava tão acostumado com aquele objeto sagrado, com a arca, que quando os bois tropeçaram, a arca ia caindo, ele estendeu as mãos, mas foi ferido com uma rotura, não diz a palavra de Deus, e morreu ali para não tocar nas coisas sagradas, porque o profano não pode tocar naquilo que é sagrado. Aleluia. Em Daniel, capítulo de número 5, livro do profeta Daniel, capítulo de número 5, e o versículo de número 1 até o versículo 31. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 5, melhor dizendo, Daniel capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 31, é mencionado a punição divina contra Belsazar, rei da Babilônia, porque ele profanou os vasos sagrados do Senhor ao utilizá-lo a fim escusos. A palavra de Deus nos diz no capítulo 5 de Daniel, versículo 1 até o versículo de número 31, que Belsazar realizou uma festa ali no palácio em Babilônia. Ele convidou todos os oficiais, ele convidou todos os seus para estarem ali, e começaram a encher a cara de goró, começaram a ingerir bebida alcoólica, e lá pelas tantas, quando ele estava já bem alto, estava fora de si devido à bebida alcoólica, a palavra de Deus nos diz que ele mandou que trouxessem os vasos sagrados que foram levados do templo que estava em Jerusalém, e começou a tomar vinho. Quando de repente a palavra de Deus nos diz que de repente apareceu na parede do palácio uma mão, só a mão de Deus, o dedo de Deus ali, escrevendo Mene, Mene, Tekel, Ufasim, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Contado foi o teu reino, chegou o fim. Oh, glória a Deus. Ele ficou desesperado, mandou trazer os magos e não souberam decifrar aquele enigma. Mandou trazer os bruxos, mandou trazer os feiticeiros, e ninguém conseguia discernir o que estava escrito ali na parede. Mas a palavra de Deus nos diz que alguém lembrou-se de Daniel e disse: olha, Daniel é um homem que tem o Espírito de Deus, e ele já decifrou o sonho de Nabucodonosor, ele pode decifrar esse enigma que está escrito na parede. Mandaram trazer Daniel, e a palavra de Deus nos diz que ele decifrou o que estava escrito, e da maneira como ele interpretou aquela inscrição que estava ali na parede do palácio, dessa mesma maneira se cumpriu. À noite, os medos e os persas invadiram Babilônia, mataram Belsazar e toda a sua cúpula, não escapou ninguém, e os medos e persas assumiram a Babilônia para se cumprir a palavra de Deus
ele cumpre. Ele não é homem para mentir, ele não é filho do homem para se arrepender. Porventura diria o Senhor e não faria, ou falaria e não cumpriria? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 20, o apóstolo Paulo aconselhou o jovem pastor Timóteo, dizendo: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência. Aleluia! E nesta noite a palavra de Deus para mim e para você é que nós devemos guardar o depósito que nos foi confiado. Guarda o depósito que te foi confiado. Esta palavra ainda está em evidência. Esta palavra ainda é válida para mim e é válida também para você nesta noite. Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror dos clamores vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência. Aleluia! E nós estamos nesta noite aprendendo, através da palavra de Deus, a diferença entre o santo e o profano. Em Hebreus capítulo 10, versículo 29, o escritor sagrado nos adverte sobre o castigo dos profanadores da nova aliança. Cuidado, profanadores da nova aliança. Cuidado, profanadores do Novo Testamento, porque em Hebreus capítulo 10, versículo 29, a palavra do Deus Todo-Poderoso diz assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, e fizer agravo ao Espírito Santo. Aleluia! Em Hebreus capítulo 12, versículo 16, o autor da carta aos Hebreus ainda nos adverte sobre o exemplo de um profano do Antigo Testamento. Amém? O autor da carta aos Hebreus nos adverte falando de um profano do Antigo Testamento. Aleluia! E ele diz assim: ninguém seja fornicador ou profano, ninguém seja fornificador ou profano como Esaú, que por um manjar, por um prato de lentilha, por um prato de refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Aleluia! Não troca o teu direito de primogenitura por nada. Não troca a tua salvação por nada. Não troque Jesus por nada, porque não tem nada mais precioso do que Jesus Cristo. Jesus Cristo é o ápice de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele é supremo, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é glorioso, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores, Ele é o Santo dos santos. Aleluia! Ele que nos santifica. Bendito seja Deus para todos sempre. Aleluia! Queridos em Cristo, eu quero convidá-los a ficar em pé nesta noite e que nós possamos ter mais reverência para com as coisas sagradas. Eu vim aqui nesta oportunidade falar para os irmãos, falar para a igreja, falar para os amigos ouvintes.
que nós possamos ter mais reverência e zelo para com as coisas sagradas, e que saibamos, você saiba diferenciar entre o santo e o profano, entre o mundo e o impuro, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Temos que saber fazer a diferença entre o que é profano e o que é santo, entre o que é limpo e o que é imundo. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo mais uma vez adverte o jovem Timóteo, dizendo: evita os falatórios profanos. E nesta noite a palavra de Deus para mim e para você é a mesma: evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Aleluia. Seja santo como o Senhor é santo, seja puro como o Senhor é puro, seja limpo e não imundo, diz o Senhor. Aleluia. Então esta é a diferença entre o que é santo e o que é profano. Ore comigo. Senhor nosso Deus eterno, em nome de Jesus, nesse momento nós lhe damos graça. Muito obrigado pela sua palavra. Aplique na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, no meio da sua igreja. Nos conceda discernimento do seu Espírito Santo para nós aprendermos a diferenciar entre o santo e o profano, entre o puro e o imundo, entre o limpo e o sujo. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a santificar as nossas vidas para Ti, e nos fortalece, nos anima, nos alegra. Entra com providência agora nesta vida, entra com providência agora nesta casa, entra com providência agora neste lar, em nome de Jesus Cristo. Eu decreto